que transforma. Hoje, a última reflexão do tema, o ponto de decisão para alcançar o extraordinário de Deus. Este tema, ele enumera vários personagens, várias histórias descritas na Bíblia. Mas o Senhor nos direcionou a falar sobre Abraão, a falar sobre Jó, a falar sobre Simão Pedro, Raabe, sobre Caleb e Josué. Mas hoje o Senhor quer falar conosco sobre um personagem crucificado ao lado de Jesus como um ladrão, porque realmente era essa a vida que ele levava. E essa história está descrita no livro de Mateus, Lucas e João, mas eu vou ler com vocês no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 39, que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Neste momento, Jesus Cristo estava crucificado e muitos que ali passavam blasfemavam contra ele, zombavam da situação da qual ele estava, crucificado, nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado na cruz pelos nossos pecados. Mas aqueles que não entendiam, aqueles que não queriam ver a verdade, eles então zombavam de Jesus, da condição da qual ele estava, e falavam do poder que ele tinha, e ali ele nada fazia. Mas existia um plano, existia uma promessa de Deus para as nossas vidas. E dois ladrões, um de cada lado de Jesus Cristo, também estava crucificado por aquilo que eles realmente tinham cometido. Jesus Cristo não tinha cometido crime algum, mas tinha um plano de Deus para nos salvar, para nos deixar livre da condenação eterna. Mas aqueles dois homens tinham motivos para estarem ali. Há condições na nossa vida que, em decorrência de um pecado, em decorrência de um erro da nossa vida, nós sofremos as consequências. Nós não temos como fugir das consequências, mas nós temos como tomar a decisão nas consequências. Nós podemos, durante o processo, durante a tribulação que acontece conosco por conta de um erro que cometemos, nessa tribulação nós precisamos tomar a decisão de dizer sim para Deus ou de dizer não para Deus. Esses dias eu aprendi sobre a etimologia da palavra tribulação, que vem de um equipamento que chama tribulum, que eram equipamentos de madeira com pontas afiadas que ele passava no cereal. Ao passar, caíam-se os grãos, que eram os grãos que seriam utilizados, e no tribulum ficavam as palhas. Então, quando nós passamos por tribulações, em alguns momentos, como neste caso desses ladrões, crucificados com toda a dor que eles sentiam na carne por algo que eles tinham cometido, o que eles aproveitariam? A casca presa na tribulação ou os grãos caídos que seriam aproveitados, teriam bom proveitos para saciar a fome? Então nós precisamos tomar essa decisão no meio da tribulação. Não podemos justificar a nossa tribulação dizendo que não há jeito, não há o que fazer, não há o que aprender, porque nós mesmas entramos nessa tribulação por causa de um erro. O que nós temos que fazer é pedir perdão a Deus. Senhor, eu errei, eu pequei, tomei a decisão errada, hoje passo por essa tribulação, mas eu quero sair dessa tribulação mais forte, mais preparada, mais capacitada, amadurecida. E estes dois homens crucificados com Jesus Cristo, esses dois ladrões, eles tiveram decisões contrárias um do outro. Um desses ladrões, como nós lemos aqui no versículo 39, ele zombava de Jesus Cristo, assim como todos aqueles que estavam ali. Mas o outro diz assim no versículo 42: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele outro ladrão reconheceu o poder do nome de Jesus Cristo para salvar aquele homem daquela situação. Ele não salvaria aquele homem daquela situação, não salvaria da cruz, não o retiraria da cruz fisicamente, mas o retiraria da escuridão do erro, o tiraria da escuridão de um coração amargurado por ter tomado uma decisão errada. O que o Senhor fez para este homem
foi perdoá-lo. Muitas vezes nós continuaremos a participar das consequências dos nossos erros, mas com um coração livre do pecado, com um coração cheio de paz, porque nós pedimos para Deus o perdão, nós olhamos para Jesus Cristo e falamos: Senhor, nos salva da angústia dessa situação, mesmo que eu passe por ela, mas eu vou passar com aprendizado, eu vou passar com a cabeça erguida, porque eu sou ser humana e muitas vezes eu posso errar, mas o Deus que eu sirvo, Ele me perdoa e Ele me sustenta no meio da tribulação, porque o que eu quero colher dessa tribulação são frutos bons. Então este ladrão, ele é o ponto de decisão dele, quando ele olha para Jesus Cristo e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E no versículo 43 diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Aquele homem estava livre da condenação eterna, estava livre da angústia eterna, porque ele estaria com o Pai, ele estaria no paraíso, ele estaria na eternidade, livre de toda a culpa, livre de todo o peso dos seus erros, porque o Senhor Jesus o livrou. O Senhor Jesus nos livra de todo o pecado. Por isso nós precisamos tomar a decisão: Senhor, perdoa os meus erros, Senhor, me perdoa por tudo o que eu tenho feito de errado e me permita entrar no reino de Deus, me permita estar contigo na minha caminhada, olhando sempre para o alvo que é Jesus Cristo, sabendo que agora as minhas decisões precisam ser tomadas diante da direção de Deus, para que eu viva no centro de sua vontade, para que eu viva no seu extraordinário, porque vamos retomar o versículo que nós falamos nas reflexões a respeito deste tema, que está no livro de Efésios, capítulo 3, e eu vou ler a partir do versículo 19, que diz assim: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando tomamos a decisão do sim para com Deus, como fez esse ladrão, de dizer para Deus, para que olhasse para Ele, ele tomou a decisão de viver na plenitude do amor de Deus sobre a vida dele. Se volte para Deus e diz: olhe para mim, me perdoa, o Senhor te perdoará. Se houver sinceridade no seu coração de reconhecer quem você é e reconhecer o Deus Todo-Poderoso, que é o seu remidor. E no versículo 20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, o Senhor tem algo muito maior para a sua vida do que você pensa, do que você imagina, do que você pede. Por isso, diga sim para Deus, para alcançar o extraordinário do Pai. Não olhe para os seus erros com peso. Olhe para os seus erros para dizer sim para Deus, para falar: Senhor, me perdoa e me coloque no centro da sua vontade. Deus te abençoe. Desfrute dessas reflexões, destes exemplos que o Senhor direcionou para a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida plena em Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.